Olá, estamos começando mais um programa Ecologia e Cidadania aqui na BH News. O programa Ecologia e Cidadania é uma parceria da organização Ponto Terra com a empresa M Engenharia Ambiental. Ele vai ao ar todas as terças-feiras, às 20h30 e é repetido quarta-feira, às 8 horas da manhã, sexta-feira, às 16h30 e no domingo, às 16 horas. Hoje nós estamos iniciando o programa com dois convidados importantíssimos para discorrermos sobre um tema também de fundamental importância para a população da região metropolitana de Belo Horizonte, que é a qualidade do ar. O ar que nós respiramos, o ar da nossa cidade. Ele está bom, ele está ruim, como que está? O que se faz hoje para nós medirmos a qualidade do ar de Belo Horizonte? Quais são as soluções para melhorar essa qualidade? Para isso, nós convidamos duas pessoas técnicas especialistas nessa área. Primeiro, à minha esquerda, o Flávio Ferreira, que é geógrafo e é gerente da qualidade do ar e medições da Fundação Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais, a FEAM. E à minha direita, um técnico da área, que é Francisco Diniz, que é diretor da Medições Ambientais e Consultoria, especializada na medição da qualidade do ar. Antes de passar a palavra para os nossos convidados, que nós vamos aprender muito com eles aqui, e eu acho que eles têm muita informação para passar para a nossa população, para a nossa sociedade aqui local, nós queríamos dizer o seguinte, que Belo Horizonte, no início do século XX, logo após a sua fundação, ela foi considerada aqui no Brasil como uma cidade que era como um sanatório, como uma cidade importantíssima para o tratamento e a cura de doenças respiratórias, devido à qualidade, à boa qualidade do clima de nossa cidade. Hoje já não está assim, né? Hoje nós temos um dado estatístico aqui na nossa cidade que mostra que por dia morrem de 3 a 4 pessoas mortes causadas por doenças respiratórias, que podem estar sendo causadas pelo efeito da má qualidade do ar de Belo Horizonte. Por isso nós vamos, então, nesse primeiro bloco, nós vamos falar o que está acontecendo e como que está o ar de Belo Horizonte e o que está sendo feito. E no segundo bloco nós vamos tratar quais são as soluções, o que pode melhorar para nós termos um ar de melhor qualidade, principalmente nessa época de frio, porque nós temos aí, quando vem as camadas mais frias, congestiona esses gases mais próximos da superfície, no horizonte das nossas vistas, e esse ar que nós respiramos, realmente ele é mais poluído. Flávio, o que está acontecendo com Belo Horizonte, com o ar de Belo Horizonte? Olha, como o senhor mesmo disse, nos anos 80, recebíamos pessoas para tratamento de doença respiratória para Belo Horizonte como uma cidade de ar limpo. Com um grande aumento da frota veicular nos últimos anos, nós temos dados aí dos últimos 10 anos de um crescimento acima de 100% da frota, nós acompanhamos uma degradação significativa na qualidade do ar de Belo Horizonte. Mas, ao mesmo tempo, não no mesmo patamar com que a frota cresceu. Então, observamos que os ganhos na qualidade do combustível e na qualidade da combustão dos veículos melhorou bastante, mas o volume de veículos nas ruas tem trazido concentrações entre medianas a elevadas na qualidade do ar. Francisco, você é um medidor do ar, né? Você é especialista nisso. A gente discute muito, né? Porque hoje os veículos, principalmente os coletivos, né, e veículos de cargas, eles utilizam o diesel, né? Que é um combustível altamente poluidor. Nós temos a gasolina também, mas o diesel é o maior vilão, né?
No caso de Belo Horizonte, principalmente porque nós temos muito poucas indústrias e o que se provoca realmente um grande, né, fator poluidor para nosso ar são essas fontes móveis. O que acontece? Belo Horizonte tem os microclimas, né? Nós estamos encaixados num vale, nós temos um obstáculo da Serra do Curral, nós temos um corredor que vem lá da Serra de Caeté, da Serra da Piedade, passando para Betim. Nós temos também as condições do ar de Contagem, que aí passa a ser mais industrial, né? Que também ajudam nessa concentração. O que está acontecendo com o ar? Eu acho que você pontuou muito bem. A respeito de poluição atmosférica, nós não podemos deixar, em momento nenhum, de avaliar as condições meteorológicas e a topografia. Esses são fatores que vão direcionar como que nós vamos fazer o nosso estudo. Por exemplo, Belo Horizonte, nós temos uma frota muito grande de veículos. Temos uma frota muito grande, principalmente de ônibus com combustível óleo diesel. O óleo diesel, num processo de combustão para gerar energia e movimentação dos ônibus, ele gera na combustão incompleta policicloromático. O que é policicloromático? São compostos cancerígenos, que eles são lançados na atmosfera e o tempo de residência dele no meio depende da topografia e das condições meteorológicas. Se ele é colocado numa atmosfera estável, ou seja, a atmosfera estável o que é? Uma pouca movimentação lateral de ventos. Então ele concentra. Belo Horizonte, como foi colocado, são microclimas. Então não há como comparar uma situação da Praça da Estação com uma trincheira da Rajagabaglia. Ela tem um comportamento completamente diferente. E isso agrava. Quando você fala que eu tenho uma região onde ela é permeada por prédios e tudo mais, eu crio ali zonas de estagnação. Essas zonas são de obstáculos. São obstáculos, é claro. Dos poluentes. Isso. Ou seja, pela condição natural ou pelo processo antrópico, né? Constrói-se prédio, não se preocupa com o direcionamento de ventos. Então, o que acontece? Cria zonas de estagnação. E esse poluente, certo? Pica no tempo de residência dele é muito maior. Agora, uma coisa muito séria que a gente vê isso, que nós estamos falando das fontes geradoras, são os veículos, né? A parte automotora. Acontece o seguinte, uma vez lançado para a atmosfera, esses poluentes sofrem reações secundárias e provocando dano ainda maior, que a gente chama de sinergismo. Eu tenho um poluente particulado que tem a possibilidade de reagir com uma substância ácida, pode ser o dióxido de enxofre ou o dióxido de nitrogênio, ele agrava ainda mais o impacto na região, na situação. Isso é fundamental que a gente entenda. Hoje, pela diversificação que existe nas emissões, seja ela de compostos ácidos, compostos orgânicos, gera formação de radicais livres, que por sua vez vai terminar lá com a formação de ozônio, entendeu? Então essas partes, seja ela a fonte geradora como a fonte potencialmente de reações que existe na atmosfera, certo? Agrava ainda muito mais. Se é na inversão térmica, você diminui a altura da camada, certo? Significa o seguinte, eu tenho uma superconcentração por algumas fases de tempo, na parte da tarde e na parte da manhã. Ô Flávio, a FEAM, né, o Estado, o Sistema Estadual de Meio Ambiente, nós temos algumas estações, né, que medem a qualidade do ar de Belo Horizonte. Explica isso para mim, para a gente, onde elas estão e o que elas medem, né? Olha, como o Francisco muito bem disse, para que você dimensione uma rede de monitoramento, que você avalie esses pontos de maior concentração, é necessário que você quantifique as fontes e distribua ela num cenário georreferenciado, onde a gente possa avaliar onde tende a concentrar a maior quantidade de poluentes. Nesses pontos são instalados os monitores automáticos de qualidade do ar, que em Belo Horizonte, sob gestão da FEAM, existem 3 pontos, que é um na Praça da Estação, um na cidade administrativa e um na Amazonas, no bairro Gamileira, que monitoram continuamente esses poluentes e transmitem online para o centro supervisório da FEAM, onde esses dados são trabalhados, elaborados, constituído uma série histórica e divulgado para a população em forma de índice.
Pois é, e o que eles medem? Quais são os poluentes Quais que são eles os medem? poluentes? Os poluentes legislados é o ozônio, o NO2, o monóxido, NO2, os vamos falar o nome. dióxido de nitrogênio, É isso? monóxido de carbono, dióxido de enxofre. Não legislado existem os hidrocarbonetos que suportam na análise do ozônio, como o Francisco Que são perigosos que também. são perigosos também para a saúde, apesar de não legislados, a FEAM monitora esses gases. E os materiais particulados, que além da sua característica de impacto visual e sujidade, ele traz o risco de transportar com ele substâncias disponíveis na atmosfera que ele pode se agrupar e agravar o seu impacto à saúde da população. Eu acho que o poder público, e eu já fui lá de dentro, eu já estive do lado de lá do balcão, eu acho que uma grande falha do poder público em geral no Brasil, ele tem uma grande falha, porque nós temos grandes trabalhos sendo feitos, né, coisas importantes para a população, mas são, talvez, não é mal divulgados. A forma de divulgação, ela não é a correta para o cidadão. Porque o cidadão comum, ele quer saber como é que está o ar, se está fazendo mal para ele no ar. Você põe dentro de uma rede, em dados técnicos, científicos, isso não vai trazer a curiosidade nem a sensibilidade do cidadão comum para olhar esses dados. Então, no segundo bloco, nós vamos falar, eu gostaria que você falasse para a gente, o que poderia melhorar para a gente ter esses dados online, a Ponto Terra se coloca à disposição para divulgar isso também, a Engenharia Ambiental também faz entendeu? Nos coloca à disposição. O nosso programa Ecologia e Cidadania aqui na BH News fica à disposição, porque eu acho que é fundamental nós estarmos transparentes, trazendo essas informações para a população. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos com o segundo bloco daqui a pouco.